Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então ao nosso curso de Matemática Financeira. Esse é um curso, como já foi comentado no vídeo de apresentação, mais introdutório, né? Ele trata basicamente de algumas ferramentas de cálculos mais básicos dentro da matemática financeira. Falar aqui um pouquinho a respeito do que ele aborda, né? Então nós começamos nesta aula uma rápida introdução onde além de falar a respeito do curso, como ele foi montado, como ele foi idealizado, eu também falo um pouquinho, faço uma breve revisão do cálculo de porcentagens e algumas simbologias que serão utilizadas ao longo desse curso, desse material como um todo. Na próxima aula a gente trabalha com o conceito de regime de juros simples, que é um regime de juros pouco utilizado, porém é a base fundamental para entendermos todo o processo desse ponto para frente, né, da matéria. Depois, numa próxima aula, o regime de juros compostos, que é o regime de juros realmente mais utilizado, é aquele que é existente em todo o mundo e particularmente no Brasil, né, todos os contratos, as operações de crédito, financiamentos envolvem o regime de juros compostos, então é importante entender esse regime de juros. Em ambos os casos, nós tratamos com uma série de formulinhas visando basicamente aplicações, investimentos. Mas há também um tipo diferente de movimentação financeira, que é chamado de desconto de títulos. Pode ser feito tanto na forma simples como na forma composta. Então, essa é uma aula que vai ser tratada no módulo 4, capítulo 4 dessa aula, né? Em todos os tópicos, não somente dos que foram comentados até agora, mas os que vêm pela frente, nós usamos as taxas de juros, trabalhamos com taxas de juros, para fazer o cálculo dos juros e, enfim, é, fazer o cálculo, né, da correção da moeda, dos valores de parcela de um financiamento e tudo mais. Bom, essas taxas de juros, elas podem ser efetivas, que são as taxas reais que a gente utiliza no mercado de capitais, ou nominais, que são taxas referenciais. Então, isso é um conceito que a gente deve trabalhar neste tópico, nesta aula. Ali serão vistas uma série de conversões de tempo, principalmente, entre as diferentes tempos, né, os mais correntes de cálculo financeiro, como o diário, mensal, semestral, bimestral, trimestral e outros, tanto nos regimes de juros simples como no composto. E nas taxas nominais nós vamos aprender a efetivação da taxa, como efetivar, que é um processo bem simples, e por último trabalhar com a chamada taxa aparente de inflação e a taxa real de ganho de capital. A última etapa do curso, a gente aborda a amortização de empréstimos. Só voltando um pouquinho, o item 6, que é a atualização de índices inflacionários, a gente utiliza tanto através da fórmula de taxas aparentes de correção, né, que seria a inflação, e a real, quanto no item 7, que são as amortizações de empréstimos, principalmente no que se refere à correção, né, do valor de parcelas, e tanto para pagar um financiamento quanto para acumular capital, fazer uma poupança, né, um aporte de capital. Então, nesse último segmento serão vistos o sistema Price, que é uma forma mais corrente de mercado, praticamente todo mundo conhece, né, aquele sistema no qual todas as parcelas do financiamento têm o mesmo valor, são todas iguais. E o sistema SAC, que é mais utilizado no ambiente de financiamentos imobiliários, que se refere àquele sistema onde as parcelas são desiguais, todas têm valores diferentes umas das outras e são regressivas, elas vão caindo ao longo do tempo. Bom, para quem não é aluno presencial meu, não é aluno de faculdade, das faculdades que eu trabalho, como eu já comentado, né, na introdução, eu peço para desconsiderar esse slide 3. Porém, para aqueles que trabalham comigo, o sistema de avaliação basicamente é composto por duas provas. Essas provas são individuais. O aluno vai ter que fazer, né, sozinho, sem consulta de material, uma prova convencional, sendo a primeira com peso 3 e a segunda com peso 4. Ou seja, a nota obtida em provas individuais chega de 0 a 7 no somatório, né? E eu também costumo passar trabalhos periódicos de acordo com o andamento da matéria, um total de 3 que deve valer 3 pontos, um ponto cada um dos trabalhos, portanto completando os 10 pontos.
Se por acaso alguém lá no final do semestre não atingir a nota mínima de aprovação, que é 6 pontos, para as FATECs, haverá ainda uma prova substitutiva, a qual ele pode substituir a pior das notas, ou a 1 ou a 2, não as duas, né? Em relação ao uso de calculadoras, a matemática financeira, óbvio, ela exige uma série de cálculos financeiros, muitos dos quais é necessário o uso de uma calculadora. Eu costumo recomendar, se possível, o uso de uma calculadora financeira como a HP12C, que é uma calculadora extremamente popular aí, que já existe, já está presente na nossa sociedade há muitos anos, é muito fácil de mexer e é uma calculadora excelente. Claro que outros modelos de calculadora financeira são bem-vindos, mas aí talvez não vá bater com as informações que eu vou passar ao longo desses slides dessas aulas. Mas basta ler o manual, ver qual é o cálculo correspondente, que certamente tudo que eu vou passar aqui ela tem lá, entre outras coisas a mais, claro. Bom, no caso de não ter uma calculadora HP12C ou não querer investir numa calculadora HP12C, ainda contamos com as calculadoras científicas, que são bem úteis e são possíveis de serem seguidas no curso, de serem utilizadas, melhor dizendo, no curso. Eu digo calculadora científica porque alguns dos cálculos vão usar cálculos exponenciais, logarítmicos ou de raízes com índices não necessariamente iguais a 2, né? Pode ser raiz quadrada, cúbica, enfim. Então é necessário realmente uma calculadora científica. Ainda para quem é aluno meu, presencial, eu não considero, né, o uso de aparelhos de telefone celular como calculadora nos dias de prova. Eventualmente para a sala de aula até tudo bem, é permitido, mas para as avaliações individuais presenciais eu não vou permitir. Então terei que realmente providenciar uma calculadora física, né? O mesmo se estende a notebooks, tablets ou coisas do tipo. Quer dizer, pelo menos para os dias de provas individuais não utilizado, correto? Vamos então começar aí a nossa breve introdução. Fazendo uma observação, o meu sistema de montagem de curso, eu utilizo fundamentalmente o computador para tanto passar esses slides e fazer os comentários que eu venho fazendo nas aulas, mas também alguns cálculos através de uma mesa digitalizadora. Então, em alguns momentos eu vou sair desse ambiente de apresentação de slides, vou para uma parte ou da calculadora HP12C, que eu também vou usar como calculadora científica, né, fazendo os cálculos mais básicos. Também devo migrar para um ambiente onde eu escrevo, um ambiente onde é possível eu descrever um cálculo matemático como se fosse uma espécie de um caderno, uma lousa no caso, né? Para esse ambiente, às vezes as letras saem um pouco tremidas, então eu peço uma certa paciência, porque pode parecer, né, que está sendo meio que mal feito, meio borrado assim, mas é que realmente o software, mais a sensibilidade da mesa digitalizadora, às vezes pode gerar uma distorção daquilo que seria eu escrevendo no quadro, né, escrevendo num quadro negro. Mas é possível um pouco de tolerância aí, seguir e tudo vai dar certo, tudo bem? Vamos prosseguir. Bom, comentei agora há pouco a respeito do cálculo de porcentagens, né? Claro, todos os cálculos financeiros utilizam taxas de juros para fazer a correção da moeda, tanto quando a gente quer aumentar o valor da moeda, quer dizer, quando se trata de um investimento, de um aporte de capital, quanto também no cálculo de dívidas, né, os juros de dívidas, os valores a serem descontados em títulos e coisas do tipo. Todos os cálculos, fundamentalmente, vão utilizar taxas de juros. E essas taxas de juros vão ser representadas e utilizadas por porcentagens. Como está escrito aqui nos slides, né, as porcentagens basicamente é uma fração centésima, ou seja, uma fração de denominador 100 que você está tomando de um determinado número. Assim, se eu tivesse que calcular, por exemplo, 20% de um bolo, um confeito, imagine que esse bolo tem como se fosse um bolo quadrado, né, na forma de um paralelepípedo, qual seria o processo? Eu teria que pegar esse bolo, subdividir ele em 100 partes iguais e tomar 20 dessas partes. Isso seria 20% do bolo. Se eu quero calcular, sei lá, 15% de um lote de animais, de gado, eu teria que pegar esse rebanho, subdividir ele em 100 partes iguais e tomar 15 dessas partes. E assim sucessivamente. Isso valeria para grãos,
valeria para minério, para volumes na forma líquida ou na forma sólida, para qualquer tipo de grandeza matemática. Tratando-se de números, né, trabalhando com índices, com valores financeiros, nós utilizamos o símbolo percentual, que é um número seguido desse sinal aqui, que a gente chama de porcentagem, né, uma barrinha com dois zerinhos. Então, esse número aqui, seguido desse sinal, significa um determinado valor x aqui, por cento. Como calcular isso daí? É muito fácil. Vou pegar aqui direto um exemplo numérico, fica mais fácil de entender. Aqui eu tenho 2,38% de R$ 2.778,25. Ora, eu teria que pegar esses R$ 2.778,25, subdividir em 100 partes iguais, monetariamente falando, tomar duas partes e uma delas subdividir novamente em 100 partes e pegar 38. Claro que a gente não faz isso com moeda, nem com o papel físico, dinheiro físico, e nem com os números, anotando, por exemplo, essas unidades no papel. Isso não é viável, óbvio. Então, como proceder? Olha, como é uma fração centésima, x% de y, né, 2,38% de 2.778,25, x%, como foi falado agora há pouco, é uma fração de denominador 100. Então, nada mais é do que x dividido, né, x por cento. Eu vou fazer esse x% vezes y. Então, nesse caso, eu vou pegar 2,38, dividir por 100 e multiplicar por 2.778,25. Fazendo um parênteses aqui para fazer uma divisão mais rápida, sem a necessidade de calculadora, como eu estou dividindo por um múltiplo de 10, fica fácil fazer essa divisão sem a necessidade de um dispositivo, de um software ou mesmo de fazer a conta na mão, no papel, né? Basta fazer o seguinte, como eu estou dividindo aqui por 100, que é um múltiplo de 10 que tem dois zeros, né? Ou seja, 10 vezes 10, é a mesma coisa de eu pegar a vírgula da casa decimal e deslocar para a esquerda, o que faz com que o número seja diminuído, né? Ou seja, dividido, duas vezes. Então, a hora que eu pegar essa vírgula e deslocar um dos zeros, vem parar aqui, ó, 0,235. Como tem mais uma vírgula, então é 0,0235. Desculpa, 238. Então está aqui, ó, 0,0238, que eu multiplico por 2.778,25, resultando, portanto, em R$ 66,12. Deixa eu ir para o ambiente de calculadora. O que eu quis dizer é isso, né? Eu posso diretamente aqui pegar os 2,35%, eu estou com 35 na cabeça, 2,38%, e eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso então em decimal. Como, né? Eu vou fazer 2,38 dividido por 100. Como eu disse, eu vou deslocar, como é 100, né, 2,38 dividido por 100. Como 100 é um múltiplo de 10 que tem dois zeros, então vou deslocar uma casa decimal para cá, né, vai ficar assim, ó, 0,238, eu já dividi por 10. Como lá embaixo, no denominador, 100 é 10 vezes 10, sobrou um 10 aqui, porque eu usei um 10 para deslocar uma casa. Vou deslocar mais uma casa decimal, então 0,238, embaixo já não tem mais o 10, não tem o denominador dividido por 10. Nós não costumamos na matemática deixar um buraco, né, um vazio aqui no número, nós preenchemos com um zero. Então, fazendo a conta diretamente, é 0,0238. Tá bom. Não preciso usar calculadora, fazer regra de 3 ou coisas do tipo. Basta deslocar uma vírgula na casa decimal. Esse é um detalhe. Agora eu vou voltar aqui na calculadora, eu vou fazer com HP. Esse cálculo pode ser feito assim, 0,0238, que eu vou multiplicar por aquele valor lá. Então eu digito Enter, aí o outro valor, só voltando um pouquinho, 2.778,25. Então volto na calculadora, 2.278, vírgula, que nas calculadoras a vírgula é ponto, né? 25. Observe que eu fiz 2,38, pressionei a tecla Enter, depois 2.775, desculpa, 2.778,25, aí eu pressiono dividir. Opa.
Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Peraí, pessoal, vamos repetir novamente. É 0. Opa, de novo. Como eu comentei com vocês, o sistema aqui ele é meio sensível, tá? 0.0 238, que é o percentual, Enter, 2.778,25. Apesar da calculadora colocar uma vírgula aqui, ou algumas colocarem um ponto dividindo a milhar das centenas, a gente não coloca, a gente digita direto. A gente só coloca, só pressiona aqui o ponto para a casa decimal. Então, ponto 25, tudo bem. Aí eu faço vezes. Isso, R$ 66,12. Acho que aquela hora eu pressionei o dividido. Sem problema. O erro faz parte do aprendizado, ok? Bom, por que eu estou fazendo essa revisão e comentando esse cálculo mais simplificado aqui, a transformação, melhor dizendo, mais simplificada do percentual para decimal? Porque em todas as formas que nós vamos utilizar nas aulas futuras, a gente precisa colocar a taxa de juros nas formas no formato decimal. Se eu colocar 2,38 na fórmula, uma fórmula que a gente vai ver na próxima aula diretamente, vai dar erro. Ele vai calcular, na verdade, 238%. Então, temos que tomar cuidado com isso. Mas eu vou frisar isso durante vários momentos ao longo do curso. Um outro detalhe, por assim dizer, é em relação ao que nós chamamos de arredondamento, né? A moeda, ela trabalha com valores que são, no máximo, né? Eles permitem no máximo 2 casas decimais. Nós não temos 3 casas decimais para moeda. Ou eu tenho R$ 2,39 ou R$ 2,38. Eu não tenho todo esse monte de dígitos aqui. Então, o que normalmente nós fazemos no final de um cálculo, não no meio, mas no final, é arredondar na segunda casa decimal. Mas para isso, né, vamos lembrar aqui rapidinho da aula de arredondamentos, a gente observa a terceira, se for um número maior ou igual a 5, como é o caso aqui, né, a 5, poderia ser 5, 6, 7, 8 ou 9, nós desprezamos esses números à direita e adicionamos uma unidade no 8, então fica 2,39. Se for um número menor que 5, no caso 4, 3, 2, 1 ou 0, a gente simplesmente trunca aqui, né, corta e despreza. Eu já falei a respeito do ponto da calculadora, que só é utilizado para a introdução de casas decimais. Vale salientar que as calculadoras elas têm software, são sistemas desenvolvidos nos Estados Unidos. E no sistema de numeração americano, a vírgula nossa decimal, que separa a casa decimal, para eles é ponto. E como os softwares foram colocados originalmente nas calculadoras nesse padrão, então lá a gente tem que digitar ponto para separar a casa decimal. Em alguns casos, tá, é possível reconfigurar a calculadora, mas isso também não vejo muita necessidade. É melhor trabalhar assim mesmo. Tudo bem? Bom, eu comentei também a respeito da simbologia utilizada. Ora, simbologias são as siglas, né, as variáveis que a gente vai utilizar no cálculo, para não ter que ficar escrevendo textos, né, tipo capital inicial, montante, numa fórmula. Então, basicamente, os cálculos financeiros desse curso introdutório utilizam essas 5 variáveis. No primeiro momento, essas primeiras 4. PV, uma abreviação do inglês presente valor, que significa capital inicial. Aquele valor que a gente inicialmente aplica. Se eu vou abrir uma poupança hoje com esse, sei lá, de R$1.000, o meu R$1.000 é o PV, é o capital inicial. FV é o montante, né, o futuro valor, também, mesmo motivo, ele vem do inglês, né? O futuro valor é o valor que é obtido lá no futuro depois do prazo de capitalização. Então, é o montante da operação. É aquilo que você aplicou mais os juros. I é a taxa de juros, vem de índice. Essa taxa de juros não é em dinheiro, como já foi comentado agora há pouco, né? A parte de juros em dinheiro é capital, é dinheiro, é real, né? Ou dólar. Isso daqui é uma taxa, é o índice, é aquele percentual que nós fizemos uma revisãozinha agora há pouco. E N é o contador universal de números inteiros para o prazo da operação, que vai ser em mês, em bimestre, semestre, seja lá o que for. Por último aqui, essa variável a gente vai usar somente no tópico 7 desse curso, PMT, que são os pagamentos, né, payment, ou movimentações periódicas, que são as parcelas executadas ao longo do caixa. Isso a gente vai entender melhor lá na última aula. Em alguns momentos, a gente trabalha na matemática financeira muito com esse conceito de fluxo de caixa. Basicamente está aqui, né? São as movimentações de entrada e saída do dinheiro ao longo do tempo.
A gente pode fazer de várias formas, por tabela, por diagrama. Eu basicamente em algum momento vou usar esse diagrama de fluxo de caixa. Aqui nós temos uma reta horizontal, que representa o tempo, os tempos estão em unidades inteiras, né? Ponto zero, mês 1, mês 2, mês 3, por aí vai. E setas para baixo com sinal negativo na quantia financeira são o que nós chamamos de saída, ou seja, quando você tira o dinheiro do caixa. Já uma seta apontada para cima, valor positivo do dinheiro, é um valor que retorna ao caixa, portanto é uma entrada, é um valor recebido. Saídas são valores pagos, entradas são valores recebidos. A gente pode entender como o caixa como nossa conta pessoal, né? Nossa conta corrente. Você tem despesas, que são saídas do seu caixa, quer dizer, quando você paga uma conta de água, por exemplo, você está tirando o dinheiro do caixa, portanto é uma saída. E quando você recebe o seu salário, ou você recebe a venda de uma mercadoria, se você for autônomo, qualquer valor financeiro que for depositado na sua conta é uma entrada. Em alguns cálculos é necessário esse tipo de diagrama para orientação, para entender o que está acontecendo com o dinheiro, a movimentação, ou até mesmo para ver o saldo, né, desse caixa ao longo do tempo. Bom, pessoal, tem uma bibliografia básica e complementar aqui indicada. Essas bibliografias são clássicas e já existem na literatura há muitos anos. E aí, claro, eu sugiro, deixo aberto para que vocês fiquem à vontade aí em qualquer uma das bibliografias e mesmo outras que não estejam listadas aqui no meu material. Tudo bem? Bom, essa é a primeira etapa, o primeiro passo. Eu sugiro que se algo ficou ainda não muito bem claro, você retorne e refaça aí essa aula, né? Dê mais uma olhadinha nela. Se por acaso pairar ainda alguma dúvida em relação ao cálculo percentual, outra sugestão é buscar lá na área de matemática nível mais básico, uma aula específica que certamente terá lá de cálculo de porcentagens. Aí lá eu mostro a ideia pelo princípio de razão e proporção, a gente entra em regras de três e tudo mais. Mas para o nosso cálculo a gente vai usar basicamente aquilo que eu revisei ali, de uma forma praticamente automática, simplesmente deslocando a casa decimal do número. Tudo bem? Eu agradeço por você ter assistido essa aula, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro.